Boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos encerrar essa parte do desafio tecnológico para o século XXI. Nós falamos sobre a questão branco aqui. Ontem foi trabalho. Ontem foi trabalho, a primeira coisa que está querendo lembrar. É, a primeira coisa, peraí. Então, tudo bem. Então, nós falamos sobre o... Está na cabeça isso aqui. É desilusão. Desilusão. Porque não é desilusão, para aproveitar assim, né? Na desilusão, a gente diz assim, olha, o desafio tecnológico que nós esperamos assim, e para o século XXI, né, que eu montei desde os meus inícios, tal, minhas esperanças, até no ponto de vista comunista, tal, a gente esperava que esse desafio tecnológico levasse as pessoas, né, para um patamar de trabalho de pouca monta, né, um trabalho de meio expediente ou até menos, né, que as coisas seriam feitas pelas máquinas, tal. O que aconteceu concretamente, por isso que o primeiro ponto que eu levanto foi que houve uma desilusão, né? Houve essa desilusão. E o segundo ponto, então, é assim, em relação ao trabalho, é a gente dizer, bom, já que as pessoas vão ficar desempregadas, e vai ser um problema, tal, então, no ponto de vista do trabalho, então, como é que se vai fazer isso? Então, a solução seria aquela renda básica universal, que seria um sonho tanto do ponto de vista capitalista, falando mais em termos de renda, e em termos de economia comunista, seria a questão dos serviços básicos universais. Quer dizer, uma pessoa ganha dinheiro, ou então ganha serviços, como educação, saúde e tal, segurança. Mas acontece que, isso eu não comentei, mas acontece o seguinte, é que o comunismo quer oferecer serviços através do Estado e não da coisa privada. Já o capitalista diz assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso, eu dou dinheiro para a pessoa, eu não tenho que ficar armando nenhum Estado para poder garantir a situação do dinheiro que ele vai receber, que vai ter que ser bem administrado, eu vou ter psicólogo até para pensar no camarada, sei lá o quê. Aí inventa tanta coisa. Não, o dinheiro ele se vira. Quer dizer, cai na questão privada, né? E aí a outra, com esses serviços, o que acaba? Acaba tendo um monte de um Estado enorme e não vai resolver nada, porque é um Estado inoperante, ineficaz, é cheio de burocracia. Então, entendeu a questão? A questão é que, por um lado, parece que essa situação parece que assim ele não tem muita solução. Ele quer fazer a coisa, mas ele não consegue fazer porque engessa. Não sabe administrar isso, cria um Estado grande e tal. E o capitalista não. Não é que também vai resolver grandes problemas, mas pelo menos ele entrega o dinheiro à pessoa e tem isso. Eu vi isso. A Ana até tinha feito umas perguntas aqui, né? E realmente, eu vi a questão do, por exemplo, eu vi o vídeo que ele colocou, vi o texto que ele colocou, aliás, um livro, né, que ele colocou. Mas não era ele, isso aí muito mais gente já estava falando sobre isso, né? Vi vídeos sobre a Finlândia, né, falando sobre essa renda básica universal, né? E até eu desconfio, na hora que eu fui rever ontem para fazer a edição, nós ficamos falando de cifras assim, muito astronômicas. Não entendeu? Eu tinha falado era R$2.000, ela estava entendendo 2.000 euros. Então estava dando 8.000, não sei o que, não era nada disso, não. Então, esses países que oferecem essa renda, ela é numa faixa que a pessoa tem que continuar trabalhando. Uma grande ajuda. Para você ter uma ideia,
pena que a nossa amiga não está aí para nos falar. Você sabe que existe uma renda básica universal em Maricá? Em Maricá? Tem um nome esquisito, Mocamba, sei lá, um nome assim esquisito. A pessoa ganha em torno de R$ 100, a pessoa vai lá e compra alguma coisa e tal. É semelhante à Bolsa Família, que a Ana tinha me perguntado, né? O problema da Bolsa Família é que ela foi usada para ganhar votos, para o poder, para chegar ao poder. Você dá o dinheiro para você, compra, joga um medo em cima da pessoa. Olha, se vier outro governo aí, não vai dar isso, eu estou dando não sei o que e tal. Então fica aquele nó dependente demais, tal, aquelas coisas todas. Quer dizer, não é que a Bolsa Família ou a Bolsa Escola, no fundo, ela não é ruim, entendeu? Porque é a mesma coisa da renda básica universal, é a mesma coisa, né? Só que no Brasil é um pouco mais complicado, porque com certeza em outros lugares as pessoas, como eu falei ali, as pessoas elas resolvem o problema, tomam iniciativa, aquelas coisas que vai ficar preguiçoso, não fica, que vai ter muito filho, não tem, que sabe usar o dinheiro e aplica em alguns pequenos negócios, empreendedores. Isso tem, é assim. No Brasil talvez possa vir a ser um pouco menos, mas tem, mas já é por causa do povo, né? Mas tudo bem. Mas então, acho que hoje, como é que a gente vai terminar isso? Vem a desilusão, tecnologia avança muito, mas não... Mumbuca. Mumbuca é a moeda social virtual usada lá. Tipo um Bitcoin. Assim. Bom, e aí então, esse desafio caminha para uma solução ao trabalho, ao desemprego em massa, tá? Dessa renda básica universal. Agora, aí a gente acaba dizendo como é que se resolve dois grandes problemas que geralmente os pontos máximos desses grandes problemas, o seu valor número 1, em relação ao capitalismo, é a liberdade. Em relação ao comunismo, é a igualdade. São esses dois pontos que nós vamos atacar hoje. Vamos falar sobre ele hoje. Entendeu? Como é que fica essa liberdade e essa igualdade? E assim a gente fecha mostrando todo esse desafio tecnológico, como é que ele desilude, como é que ele propõe solução e como é que se fica em relação a essa igualdade e a liberdade e a igualdade. Então vamos falar, o primeiro ponto, tratar sobre a liberdade. E essa liberdade é como se disséssemos assim, a liberdade dos humanos passa a ser em relação aos algoritmos. Olha como é que é incrível. E a igualdade passa a ser em relação aos dados, quem controla os dados. É gozada. A narrativa liberal não pesa a liberdade humana, né, como seu valor número 1. Alega que toda autoridade, em última análise, tem origem no livre-arbítrio de indivíduos humanos, conforme expresso, aí tem que prestar atenção, expresso em seus sentimentos, desejos e escolhas. Não é muito em relação à razão. Tem que ficar claro isso. A política. O liberalismo acredita que o eleitor sabe o que é melhor para ele. Ele sabe votar. Isso é verdade? Por isso apoia eleições democráticas. Na economia, que é o Paulo Guedes aí tá. O liberalismo acredita que o eleitor sabe o que é melhor. Por isso, afirma que, não, na economia o liberalismo afirma que o cliente sempre tem razão. Por isso, aclama os princípios do livre mercado. Isso é certo? Mais ou menos. Né? No aspecto pessoal, olha o que eu falei, na economia, na política, no aspecto pessoal, o liberalismo incentiva as pessoas a ouvirem a si mesmas, serem verdadeiras consigo mesmo e seguirem seu
não é a mente, não, seu coração. Desde que não infrinja a liberdade dos outros. Essa liberdade pessoal está consagrada nos direitos humanos. Poder-se-ia contestar o liberalismo pessoal que a questão deveria ser o que a pessoa pensa e não o que sente. Referendos e eleições, nesse caso, sempre diz respeito a quê? A sentimentos humanos, não a racionalidade humana. Se a democracia fosse questão de tomada de decisões racionais, não haveria nenhum motivo para dar a todas as pessoas direitos iguais em seus votos. Ou talvez nem sequer o direito de votar, porque tem cara que não sabe votar nada. Se fosse pelo racional, dizer, esse cara aí sai fora, cara. Não, é pelo sentimento. Ele tem o direito de votar. É um direito humano. Não tem nem a possibilidade de ter uma ponderação, pesos. Pessoa que se dedica mais à cidadania tem mais direito, um peso maior no voto do que um porcaria que vai vender o voto dele por R$50. Aí não, aí fica a esperança que, não, isso aí ele vai aprendendo com o tempo, ele vai não sei o quê, vai nada, pô, vai vender por 50, daqui a pouco 55, daqui a pouco R$60. Em breve, algoritmos de computador poderão nos aconselhar melhor do que sentimentos humanos. E isso já está acontecendo no campo da medicina, cara. As decisões médicas mais importantes de nossa vida se baseiam na sensação de estarmos doentes ou saudáveis, nem mesmo no prognóstico informado do nosso médico, mas nos cálculos de computadores que entendem do nosso corpo muito melhor do que nós. Olha que droga. Você não sabe, pô, daqui a pouco você tem pressão alta, não sabe, daqui a pouco você tem colesterol, não sabe nada, pô. Mas o computador está lá precisando, né? Dentro de poucas décadas, os algoritmos de dados, como eu falei outra vez, alimentados por um fluxo constante de dados biométricos, poderão monitorar nossa saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana. Serão capazes de detectar logo no seu início a gripe, o câncer ou o mal de Alzheimer. Muito antes de sentirmos que há algo errado conosco. Poderão, então, recomendar tratamentos adequados, dietas e regimes diários, sob medida para a nossa composição física, nosso DNA e nossa personalidade. O que acontecerá se cada vez mais nos basearmos na inteligência artificial para tomar decisões por nós? Atualmente confiamos na Netflix, eu sou informado aí constantemente. Para escolher filmes, porque ela vai começando a acompanhar pelos algoritmos, vai vendo que eu tenho preferência por isso, por aquilo, e vai propondo coisas. Né? Eu só vejo só aquilo, só aquele tipo de drama, só aquele tipo de comédia. Bom, para escolher filme, no Google Maps, por exemplo, decidimos se viramos à direita ou à esquerda. E às vezes vai dar, sabe onde? Em comunidade, em favela, cheio de traficantes dando tiro na gente. O que mais? Os algoritmos que dizem que curso fazer, com quem casar, contratar alguém para pilotar, por exemplo, contratar alguém, o RH vai começar a se dar mal. Se você souber entrar ali, saber escolher isso, saber o que curso fazer com a sua vocação, né? Pilotar avião por aparelho, tá por aí afora. Bom, pode-se dizer que algoritmos jamais poderão tomar decisões importantes por nós, porque decisões importantes normalmente envolvem o quê? Uma dimensão ética. E algoritmo não entende de ética. No entanto, não há razão para supor que os algoritmos não serão capazes de superar o ser humano médio, mesmo na ética. Porque tem a maioria do cidadão não tem ética nenhuma. Né? Já hoje em dia, à medida que dispositivos como smartphones e veículos autônomos, dirigir sozinho,
tomam decisões que costumavam ser monopólio humano. Eles começam a se deparar com o mesmo tipo de problemas éticos que têm perturbado os humanos por milênios. Por exemplo, olha aqui exemplo. Suponhamos que dois garotos correndo atrás de uma bola bem em frente a um carro autodirigido. Olha só. Está lá, o garoto querendo pegar a bola, daqui a pouco vem um carro que não tem jeito de dirigir, é autodirigido. Com base em seus cálculos, o carro, instantaneamente, o algoritmo que dirige o carro, conclui que a única maneira de evitar os dois garotos é desviar para a pista oposta e arriscar o quê? Por exemplo, colidir com um caminhão que vem em sentido contrário. O algoritmo calcula que, no caso assim, há 70% de probabilidade que o dono do carro, que dorme no banco traseiro, está lá sendo dirigido pela máquina, morra. Só, o cara compra um carro, né? E ele vai lá para o banco traseiro, o carro está dirigindo, então ele vai comprar um carro sabendo que se o algoritmo tomar uma determinada decisão, ele vai morrer. Então, o que ele deveria fazer? Porque o que vai fazer, muitas vezes, tem que saber o quê? O que o algoritmo deveria fazer. Será que a Tesla tem de tomar posição quanto a questões tão complicadas para fabricar carro? Bem, talvez a Tesla deixe isso a cargo do mercado. A montadora vai fabricar 2 modelos de carro, então, autodirigido. O Tesla altruísta e o Tesla egoísta. Numa emergência, o altruísta sacrifica seu dono pelo bem maior, enquanto o egoísta faz tudo o que pode para salvar seu dono, mesmo que signifique matar os 2 garotos. Os clientes poderão, então, comprar o carro que melhor se encaixa em sua visão filosófica. Se mais pessoas comprarem o Tesla egoísta, a culpa não será da Tesla. Afinal, o cliente sempre tem razão. Olha só. Não é ótimo. O capitalismo econômico, o mercado. Aos que apregoam que ou a democracia se reinventa com sucesso de uma forma radicalmente nova, ou os humanos acabarão vivendo em ditaduras digitais. Uma boa notícia é que, pelo menos nas próximas décadas, não teremos de lidar com esse absoluto pesadelo de ficção científica em que a inteligência artificial adquire consciência e decide escravizar ou aniquilar a humanidade. Isso é o que a gente mais vê nesse filme de ficção. Cada vez mais vamos confiar nos algoritmos para que tome decisões por nós, mas não é provável que os algoritmos comecem conscientemente a nos manipular. Eles não terão consciência. Isso é importante. Você saber uma diferença que existe entre inteligência e consciência. A ficção científica tem que confundir inteligência com consciência e supõe que, para se equipar ou suplantar a inteligência humana, os computadores terão de desenvolver consciência. Um enredo básico de quase todos os filmes e livros sobre inteligência artificial gira em torno do momento mágico no qual um computador ou robô ganha consciência. Tendo acontecido isso, o herói humano se apaixona pelo robô, o robô tenta matar todos os humanos, ou ambas as coisas acontecem simultaneamente. Porém, na realidade, não há motivo para supor que a inteligência artificial vai desenvolver consciência. Porque inteligência e consciência são coisas muito diferentes. Inteligência é a aptidão para resolver problemas, é na questão da razão. Né? Consciência é a aptidão para sentir coisas como dor, alegria, amor, raiva. Tendemos a confundir os dois porque, tanto nos humanos como nos mamíferos, muitas vezes a inteligência anda de mão dadas com a consciência. Mamífero resolve a maioria dos problemas sentindo coisas. Computadores, no entanto, resolvem problemas de maneira muito diversa. O sistema econômico me impressiona a expandir e diversificar minha carteira de investimentos, mas me dá zero incentivo para expandir e diversificar minha compaixão. Assim, eu me esforço cada vez mais para entender os mistérios da Bolsa de Valores e cada vez menos para compreender as causas profundas do sofrimento.
Na verdade, sabemos muito pouco sobre a nossa mente e, em vez de investir na sua exploração, nos concentramos em aumentar o que? A velocidade de nossas conexões à internet e a eficiência do nosso algoritmo de Big Data. Se não formos cuidadosos, vamos acabar tendo humanos degradados fazendo mau uso de computadores sofisticados para causar estragos em si mesmo e no mundo. Será então que se deve voltar ao que milhares de anos vigorou? A liberdade humana de acordo com a vontade divina. Kanagarata Matira Imase. Está lá no volume 1, Deus, e pode se ver também no volume 3, da coleção da Bíblia do século XXI, que foi aquela esquematização de ensinamentos Messias Meshama que nós fizemos. Vamos agora para o outro ponto, o último. Né? A igualdade é apenas para os donos dos dados. A narrativa comunista preza a igualdade humana como seu valor número 1. Nas últimas décadas, foi dito às pessoas em todo o mundo que o gênero humano está a caminho da igualdade e que a globalização e as novas tecnologias nos ajudarão a chegar lá mais cedo. Na verdade, o século XXI poderá criar a sociedade mais desigual na história. Embora a globalização e a internet representem pontes sobre as lacunas que existem entre os países, elas ameaçam aumentar a brecha entre as classes e, bem quando o gênero humano aparece prestes a alcançar a unificação global, a espécie em si mesma pode se dividir em diferentes castas biológicas. Castas biológicas. Assim como existe na Índia, as castas, o cara de casta inferior, outro de casta superior, no mundo inteiro a gente pode acabar virando uma coisa dessa. Na modernidade tardia, no entanto, a igualdade tornou-se um ideal em quase todas as sociedades humanas. Isso se deve, em parte, ao surgimento das novas ideologias do comunismo e do liberalismo. Mas também a Revolução Industrial, que deu às massas uma importância nunca antes vista, isso na economia, essa na modernidade tardia. A economia industrial dependia de massas de trabalhadores comuns. Tanto em ditaduras quanto em democracias, governos investem pesadamente na saúde, educação e bem-estar social das massas, porque precisam de milhões de trabalhadores saudáveis para operar a linha de produção. Mas, consequentemente, a história do século XXI girou em grande medida em torno da redução da desigualdade entre classes, raças e gêneros. Embora o mundo, no início do século XXI, ainda tenha um quinhão de hierarquias, ele é, assim mesmo, um lugar muito mais igualitário do que o mundo dos inícios do século XX. Nos primeiros anos do século XXI, esperava-se que o processo igualitário continuasse e até mesmo se acelerasse. Esperava-se que a globalização disseminasse a prosperidade econômica pelo mundo e, como resultado, pessoas na Índia e no Egito usufruiriam das mesmas oportunidades e privilégios das pessoas na Finlândia e no Canadá. Uma geração inteira cresceu sobre essa promessa. No entanto, hoje, o 1% é dono da metade da riqueza do mundo. 1% é dono da metade da riqueza do mundo. E quer saber mais? Mais do que da metade, ainda mais alarmante. As 100 pessoas mais ricas possuem juntas mais do que as 4 bilhões mais pobres. Olha só. Os dois processos juntos, a bioengenharia associada à ascensão da inteligência artificial, poderiam, portanto, resultar na divisão da humanidade em uma pequena classe de super-humanos, uma massiva subclasse de Homo sapiens inúteis. Para piorar ainda mais uma situação que já é nefasta, à medida que as massas perdem importância econômica e poder político, o Estado poderia perder pelo menos parte do incentivo para investir em sua saúde, sua educação e seu bem-estar social. É perigoso, muito perigoso, a pessoa ser obsoleta. O futuro das massas dependerá, então, da boa
vontade durante umas poucas décadas. Mas em tempos de crise, como uma catástrofe climática, por exemplo, seria muito tentador e fácil descartar as pessoas supérfluas. Com muito menos. O nazismo já queria eliminar os judeus, ciganos. No longo prazo, esse cenário poderia até mesmo desglobalizar o mundo, pois a classe superior se congrega numa autoproclamada civilização, uma civilização entre aspas, e constrói muros e fossos para isolá-los das hordas de bárbaros do lado de fora. Você acha que é isso que o Trump está querendo fazer? Cerca aí, não deixa o mexicano entrar, não deixa. Cerca aquilo ali, muito bem, as pessoas vivem ali, o restante fica ali, aquela horda de bárbaros que tenha uma cultura precária, não sei qual que é o nome, vai sim. No século XXI, a civilização industrial depende dos bárbaros. No século XXI, no século passado, para ter mão de obra barata, matéria-prima e mercado. Por isso, ela os conquistou e absorveu. Mas no século XXI, uma civilização pós-industrial, baseada em inteligência artificial, bioengenharia e nanotecnologia, aquelas coisas pequenas, poderia ser muito mais autocontida e autossustentada. Não apenas classe, mas países e continentes inteiros poderiam se tornar relevantes. Poderia. Por exemplo, a África pode ser um país, um continente relevante. E já está sendo um pouco. Tem uma gente lá, mas aquilo ali pode não dar em nada. Né? Fortificações guardadas por drones e robôs poderiam separar uma autoproclamada civilizada, entre aspas, onde os ciborgues lutam entre si em código das terras bárbaras, onde os humanos selvagens lutam entre si. Isso é o tipo de coisas que a gente vê muito. Né? Hoje mesmo, conversando com um amigo meu médico, ele já está falando que 2000 e pouco já vai ter o quê? Os drones, um certo tipo de drone que os homens vão em cima deles e vão se locomover para o trabalho em cima desses drones. Já viu como é que vai ficar o nosso céu? Já viu como vai ficar a competência de drone caindo aí, matando muita gente, né? Ou batendo um no outro? Eu tenho defendido, vejo aqui, já para dizer, para cá, para esse lado. E eu vejo para cá, para esse lado, desse lado. Tem aqui uma praça. Nessa praça tem um camarada que resolve botar sempre um drone. Ele está invadindo propriedade dos outros. E quando isso for usado pelo narcotráfico, já vai ficar nisso. Então, a gente vai ter que botar uma ordem urgente. Não pode ficar que nem deixando, como se deixou o narcotráfico. Foi deixando, não pode entrar na favela, não pode fazer isso, não pode aquilo, e agora? Se quisermos evitar a concentração de toda a riqueza e todo o poder nas mãos de uma pequena elite, a chave é regulamentar a propriedade dos dados. Você vê que até hoje, quando você quer controlar um pouco a corrupção, não sei o quê, procura o quê? Seguir o dinheiro, ou seja, seguir os dados, seguir as contas bancárias, seguir os paraísos fiscais. Né? Que dinheiro o pessoal não tem. Se o pessoal quer, me dá os meus tantos bilhões aí. Não vai ter, o banco não vai ter isso para te oferecer. Como eu já falei uma vez, é que nem você diz, desce todo mundo aí, dos moradores todos aí de Copacabana. Como é que vai caber ali dentro, ali naquela coisinha? Não tem jeito. É a mesma coisa. Não tem esse dinheiro todo. Tudo é dado. Dado. Bom, antigamente, né, a terra era o ativo mais importante no mundo, no feudalismo. A política era o esforço por controlar a terra. E se muitas terras acabassem se concentrando em poucas mãos, a sociedade se dividia em quê? Em aristocratas e pessoas comuns. Né? Na potência, são máquinas e fábricas que tornaram mais importante que a terra. Os esforços políticos focam-se no controle desses meios de produção, os instrumentos, as coisas. Se o
excessivo de fábricas se concentrasse em poucas mãos, a sociedade se dividiria entre capitalistas e proletários. Contudo, no século XXI, os dados vão suplantar tanto a terra quanto a maquinaria como ativo mais importante. E a política será o esforço por controlar o fluxo de dados. Se os dados se concentrassem em muitas poucas mãos, o gênero humano se dividirá em espécies diferentes. Lembra da casta? A corrida para obter dados já começou, liderada por gigantes como o Google e Facebook. Até agora, eles capturam nossa atenção, fornecendo-nos gratuitamente, portanto, informação, serviços, entretenimentos. E depois revende nossa atenção aos anunciantes. Mas seu verdadeiro negócio não é vender anúncios, e sim acumular imensidão de dados sobre nós, a ponto, sabe de quê? De não sermos seus clientes. Sabe que nós vamos ser deles? Produtos. O que vai acontecer quando pudermos perguntar ao Google? Oi, Google. Google. Com base em tudo que você sabe sobre carros e com base em tudo que você sabe sobre mim, qual é o melhor carro para mim? Aí ele vai responder para você. Humanos e máquinas poderão se fundir tão completamente que os humanos não serão capazes de sobreviver se estiverem desconectados da rede. Olha só, a que ponto nós podemos chegar? Vai se desconectando da rede para ver só. E se em algum momento da vida você optar por se desconectar, as companhias de seguro talvez se recusem a lhe fazer um seguro de vida. Empregadores talvez se recusem a empregá-lo. E serviços de saúde talvez se recusem a cuidar de você. Então você vai ficar na rede. Vai dar os dados todos para ele e vai virar os produtos deles. Se quisermos evitar que uma pequena elite monopolize esses poderes, que parecem divinos, e se quisermos impedir que a humanidade se fragmente em castas biológicas, a questão-chave é: quem é o dono dos dados? Outro, os dados do meu DNA, do meu cérebro, da minha vida, pertencem a mim, ao governo, a uma corporação ou ao coletivo humano. Assim, faríamos melhor em invocar juristas, políticos, filósofos e mesmo poetas que voltem sua atenção para essa charada. Como regular a propriedade de dados? Essa talvez seja a questão política mais importante da nossa época. Assim eu dei um fecho falando sobre a questão do desafio tecnológico, por ser uma desilusão, perda de desemprego enorme e tal, como se resolve isso com renda básica universal, o que é básico, o que é universal, né? E aí focamos os dois defensores, né? De um lado e de outro, da liberdade e da igualdade. Pelo capitalismo e igualdade pelo comunismo. E a liberdade você vai bater no algoritmo. E a igualdade bate na questão. Esquecendo as coisas com rapidez danada. A igualdade bate na questão dos dados. Né? Mas isso aí. Quem Olha tiver só, perguntas. o Antônio Carlos Barçumian, ao longo do que você está falando, colocou duas coisas, mas assim, eu não quis te interromper. Bom. Até porque não apareceu aqui no computador fixo. Não tá só apareceu no meu celular. Então ele disse assim: me veio uma ideia agora. Se no plano espiritual temos vários níveis hierárquicos adquiridos através de um sistema meritocrático, então tentar criar um sistema igualando todo mundo será um erro, uma utopia, ou pior, um devaneio de pessoas ingênuas. E a outra coisa que ele colocou foi a previsão de patologias através da inteligência artificial e aprendizado de máquina já é uma realidade, inclusive no Brasil. A previsão de patologias através de inteligência artificial e aprendizado de máquina já é uma realidade, inclusive no Brasil. Então foram esses dois comentários dele. É verdade. Isso
vai chegar a um ponto, como eu falei ontem. Você, daqui a pouco, você entra numa máquina, ela te diz quais são. Isso já acontece um pouco. Eu me lembro assim, falando, porque foi uma novidade. De repente, o pessoal começou, no jogo, o pessoal de futebol, eles começaram a ver, fazendo um mapeamento da pessoa, começou a ver que ele estava com um lugar tão frágil e muscular que poucas partidas ele ia arrebentar aquele lugar ali. Aí eles começaram a fazer o quê? Fortalecimento, trabalho de fortalecer aquele lugar. Né? E que a pessoa não saiba. Então, essas patologias que eu até falei ontem, né, que assim, vai acabar substituindo o médico. Porque, pô, hoje já muita gente se orienta pelo Google. Inclusive médicos falam se a pessoa tem isso. O problema fica em torno do diagnóstico. Porque depois que você tem o diagnóstico, para você ir assim, quer dizer, mesmo com as falhas, você caminha para o tratamento. Né? O problema, se esse diagnóstico for feito somente através, como aqui no Rio de Janeiro, assim, é só exame, o tempo todo, máquinas, né? Então, o que acontece? Aí, para que o médico? O médico só lê o exame. É isso aí. Agora, o primeiro ponto que você levanta, né? Esse é mais complicado, porque ontem eu abordei essa questão. Eu vou falar até um pouquinho mais assim mais na frente. Lembra quando o Meixo Sama fala que o paraíso não seria um lugar para os homens, mas sim para os deuses? Sim. Essa é uma questão que a gente vai ter que parar para pensar muito, porque ele fala do juízo final. Ele fala no início ele falava 10% só da humanidade que seria salvo. Hoje ele fala chegou a um ponto de falar só de 3%, seria uma população mundial do tamanho da do Brasil. Né? Então, com isso, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que são de mais baixo nível, têm muito mais máculas, né? E aí as doenças vão castigá-los para poder fazer o processo de purificação, eles não têm organismo mais para aguentar aquilo, muita gente vai morrer por doença, vão morrer pela falta de prosperidade, que aí não tem dinheiro para aquilo, não tem mecanismo, conflitos aos montes, não sei o quê. Não adianta ficar tomando Ritrovil, não adianta tomar Rivotril, sei lá. Pô, isso aí até só para te alertar, eu acabei de escrever hoje. Estou tentado até botar isso amanhã, depois da manhã, assim, mas eu disse que ia continuar e ia falar do desafio agora político do século XXI. Mas eu escrevi um artigo que o título dele é assim, Meixo Sama. Ele não é simplesmente um líder religioso, não é um redentor e não é um Kyosho. Isso aí é o que eu vejo, eu vou falar do que eu estou refletindo. Né? Depois que teve você participou disso, né, Antônio Carlos? Quando a gente vê aqueles africanos, isso não quer dizer que não tenha brasileiro, não, mas quando você vê aqueles africanos, que no meu entender, pode ser que esteja errado, eu não sei até que ponto, tem duas coisas que eu teria que saber. Eu sei no Brasil o que aconteceu no passado. Nós não tínhamos acesso aos ensinamentos, tanto é que você sabe como é que se formava naquela ocasião, nos inícios? Eles liam o ensinamento em japonês. E o cara que se virasse, aquilo ali, ele achava que aquilo ali fazia uma vibração positiva, o cara não entendia nada, mas aquela vibração, aquele mantra lá, sei lá o quê, funcionava. Eu acho que porque como uma pessoa, uma africana, me respondeu quando eu disse assim, só ensinamento, tal, o que ela fez foi o seguinte, como se fosse assim, nós não temos ensinamentos. Então não sei se isso é geral. Então não tem ensinamento. E não sei o que está acontecendo com a internet, porque eu vejo muito pouco, não vejo nenhum africano vendo os vídeos que eu faço. Não sei quanto que eles têm, entendeu?
Então, eu concluo que eles foram doutrinados através de quem que estava lá na África? O Francisco, o reverendo Francisco, e o reverendo Athanase dando linha pelo reverendo Francisco pegando aquele modo de falar evangelical, isso tudo ligado com o Kyoshi Sama, que eles tiveram que, por obediência, ficar seguindo isso. Então, acredito que esses africanos tenham se doutrinado por isso. De repente, o que acontece? Eu já não estava nessa, mas eu era criticado pela Igreja Mundial do Brasil, porque eu não via, eu achava assim, o reverendíssimo Athanase, o reverendo Francisco foram bons, mas não foram totalmente bons em alguns aspectos, entendeu? Então já estava vendo isso, mas os outros não. Aqui no Brasil mesmo, eram deuses, pô. Eram deuses. Cara, então você pensa na África, isso não eram deuses, são deuses? Pô. Então falaram aquilo, daqui a pouco eu aqui, já levei bordoada aqui no Brasil, agora não, porque agora estão... Né? Agora eu comecei a levar bordoada lá na África. Porra, cara. Mas por que eu quero dizer isso? Estou dizendo isso porque esse escrito, quando eu digo assim, Meixo Sama, não é simplesmente um religioso, não é o Redentor, não é um Kyosho. É para... Mas também já perdi a esperança, viu? Essa aqui é a verdade. Com aquele pessoal, eu pensava assim, com petista a gente não discute. Porque não tem. É igual maluco. Maluco você não pode discutir, que você vai fazer o quê? Petista você não discute. E agora estou vendo com esses africanos fanáticos que tem lá, com Kyoshisha, Kyoshoisha, sei lá, também não se discute. Né? Então aí voltemos ao que você falou no primeiro ponto. É isso aí, cara. São poucos os que serão. E aí a pergunta que você me faz, como é que você vai resolver com essas escaladas que existem, né, para tentar resolver o problema para todo mundo? Eu acho que não tem esse todo mundo, não. 3% só vão ser salvos. Não sou eu que arrumei o mundo dessa maneira, somente eu absorvo os ensinamentos que eu acho que é a verdade, no meio de Santo. E aí, o que eu posso fazer? Você vê, eu tentei com os africanos. A minha esposa queria botar assim, pô, vai ter paciência, vai que o padre. Tive paciência com ele, mas ele não teve coisas que eu tive que cortar ali. Cortei, uma mulher, não quero falar o nome dela, que nem amiga minha era. Lá pelas tantas, quando eu disse assim, olha, vamos desculpar, você é minha amiga e você está fora da postagem. A postagem que eu botei foi isso, você está falando outra coisa. Aí, como ela continuou, tirei ela da jogada. Ela aí voltou, porque esse negócio de internet, as pessoas voltam, já na minha amiga está conseguindo entrar para uma aba de alguém. Aí voltou dizendo, não está aguentando o tranco, hein? Eu fiquei olhando assim, eu vou responder uma pessoa dessa. Eu tirei ela simplesmente porque, claro, pô, o outro mal educado me xingando de aquele bufão, sei lá, de que do diabo, sei lá o que é. Bufão do diabo. Cara, eu não vou ficar ouvindo esses impropérios, entendeu? O Antônio Carlos agora colocou assim, esse ensinamento do paraíso é fortíssimo. Eu acho que consegui captar a essência disso. É ótimo. Agora, eu não sei se pergunto a vocês, eu pergunto a mim mesmo. Eu posso botar logo esse amanhã. Esse é um ensinamento já... O pessoal gosta de coisa assim de... Só espera que aquele maluco lá da África não entre aí para ficar perturbando. Quer dizer, eles não entram não, porque não tem internet. Eu acho que é isso aí. Né? Eles não conseguem ficar quietos. Eu já fico logo atacando. Pô. Parece aquilo lá... parece um pessoal atrasado, mesmo, desenvolvido, cara. Quer resolver tudo no facão. Peraí, cara. Dialogar. Apresenta argumentos. Isso eles não apresentam argumentos. Eles ficam repetindo aquelas mesmas baboseiras sem nenhuma sustentação dos ensinamentos que eles estão. Não, o que eu percebi também algumas vezes é que eles ficam dizendo que a gente faz o recorte do ensinamento para defender a ideia da gente, mas eles não fazem recorte de ensinamento nenhum. Eles ficam xingando a gente. Me chamaram de lambibotas. Chamaram de lambibotas.
puxa saco. Tem que ficar rindo, cara. Eu mandei muita luz para ele, porque eu ia responder o quê? Eu até pensei no início que era lambibotas, mas lambibotas é expressão portuguesa. Ai, como é divertido, velho. Isso tem um lado divertido, essa história. Quer dizer, a gente não progride muito em Deus. Vira piada, vira piada. Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que amanhã, o que você acha? Botar esse da religião igual. Pode ser. Bom, se a gente fizer isso, então eu vou anunciar. Você vai fazer live amanhã? É. Aí já tem o horário da live? Eu boto umas 7 horas da noite mesmo, né? O Antônio Carlos, no livro do Apocalipse, também fala que as 144 mil serão salvos. Ou seja, a maior parte da entre parênteses, humanidade vai para o saco. No fundo, a missão veio salvar os deuses. Os deuses que vão ficar. Porque já pensou? Fazer paraíso terrestre com esse bando de gente que está aí, tá difícil, cara. Tá difícil. Sabe por quê? Vou falar só uma palavrinha. Fica difícil porque esse pessoal não tem lógica. Não tem coerência. Não tem poder de dedução. Não tem poder de análise. Não tem poder de síntese. Como que ele vai fazer isso? Não tem jeito. Você vai viver só no nível de sentimento. E os sentimentos deles são complicados. Me xingar, não sei de quê, não sei de quê. Pô, imagina. A racionalidade vai para o breve. Então, não dá. Não falar como. Se o homem depende do seu pensamento, se o pensamento é uma trilogia de razão, sentimento e vontade, e se eles falam a razão, está capengando muito. Bom, então às 7 horas da noite... Não, assim, amanhã eu tenho que ir no Jurei Center para fazer o culto de 3 anos do meu pai. Eu não vou conseguir daqui 7 horas da noite. Botar 8, então? É, melhor. Então, às 8 horas da noite, vamos falar sobre esse tema, que eu acho que é bom para as pessoas. O samba não é simplesmente um líder religioso, nem um redentor e nem um quiosque. O Antônio colocou agora, o único recorte que eles fazem, os africanos, é copiar e colar o bordão, 100% que hoje são. Ai, gente, tá vamos sofrer junto, Antônio Carlos. Vê se você vê aí aquela comédia, que eu acho que você não chegou a ver, não. Só 15 minutos só. Vê aí um dia com o membro novo. Eu quero botar outras, porque são do cotidiano das pessoas. Aí, eu colocando isso, enfatiza, dá ênfase quando as pessoas veem essas pessoas que estou colocando, né, que são verídicas, né, só tem que criar uma ficção toda. Né, e aí você... Porque eu quero assim, ver o que as pessoas acham disso aí, se vale a pena continuar ou não. Tá? Bom, obrigado a todos e no domingo já vou começar o desafio político, né, do século XXI. Amanhã é sábado, né? Tá bom? Mas amanhã você vai fazer... Amanhã, 8 horas. Colocar um texto ou vai fazer live? Fazer live. Ah, tá. Até logo. Isso é muito bom.